Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu trago para vocês hoje essa questãozinha de matemática básica e convido você a vir junto comigo para resolver essa questão. A questão diz o seguinte, ela propõe para a gente a resolução de 35 dividido por 7, abre parênteses, 4 menos 2. E aí eu pergunto para você, qual é a resposta desse exercício? Raiz quadrada de 625, log de 25 na base 5, 5 primorial ou 4 termial. Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Fábrica de Números. Eu sou o professor Silvio Paulo e trago para vocês esse conteúdo aqui diariamente, tá bom? Conteúdos de matemática básica. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer o meu trabalho, vai ajudar bastante, tá bom? Agora vamos resolver essa questãozinha. Antes de mais nada, a gente tem que decidir aqui, pessoal, qual operação devemos fazer primeiro. E uma coisa eu já digo logo de cara para vocês. Sempre que existem parênteses em nossas expressões numéricas, são eles que a gente deve resolver primeiro. Então, vamos dar o enfoque principal primeiro nessa subtração aqui, ó, 4 menos 2. E vamos resolver quanto é 4 menos 2. É igual a 2, certo? Vou manter todo o restante, então vai ficar aqui 35 dividido por 7. E aqui uma coisa importante, tá? Não pode esquecer disso. Sempre que eu tenho um número e um parênteses, eu tenho multiplicação aqui, tá bom? Então vamos manter a multiplicação e o resultado é 2. Excelente. Agora, gente, temos aqui duas operações com 3 valores. Atualizamos a nossa expressão numérica. O que acontece aqui? Vamos ter que fazer a divisão primeiro e depois a multiplicação. Mas por que isso? Porque sempre que tem essas duas, elas têm a mesma prioridade, né? A gente deve resolver da esquerda para a direita. Tá bom? 35 dividido por 7 primeiro, depois eu multiplico por 2. Fazendo isso, a gente vai estar resolvendo corretamente a nossa questão. Então, 35 dividido por 7, lembra da tabuada do 7? É igual a 5, né? 5 vezes 2. 5 vezes 2 só pode ser o valor aqui igual a 10. Olha que legal, gente. Conseguimos resolver muito rapidamente essa nossa expressão. E isso aqui é ótimo. Por quê? Ao encontrar o valor, né, resultado da nossa expressão, a gente tem que agora resolver essas operações que estão aparecendo aqui para a gente, para descobrir qual delas encontra o valor igual a 10, certo? Temos uma raiz quadrada, temos um logaritmo, temos um primorial e temos um termial. E aí a gente vai ter que resolver todas elas para descobrir. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Se você já souber, deixe nos comentários qual é seu palpite e também venha comigo resolver cada uma dessas operações, porque eu vou ensiná-los todas elas, beleza? Começando por essa raiz. A raiz quadrada, gente, ela é muito importante, ela é uma operação básica e a gente precisa decidir como resolver essa raiz. Eu posso fazer multiplicação com números repetidos até encontrar o 625. Isso aqui dá um problema em casos onde a minha raiz ela não é exata, né? Então, não vamos escolher esse método dessa vez. A gente vai fazer o seguinte, vamos escolher o método da fatoração. A gente vai selecionar esse 625, que é chamado aqui de radicando, e vamos fazer uma fatoração, ou seja, uma decomposição em fatores primos, beleza? Vamos então colocar aqui 625 e começar a dividir. A divisão forma para a gente aqui os fatores do lado direito da barra, certo? Então aqui lembrando que vamos fazer divisões e agora é só começar a fazer essas divisões pelos números primos. Qual o número primo que você conhece que divide o 625? Os números primos, daqui a pouco eu escrevo para vocês, né? Temos o 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. E uma coisa eu chamo a atenção aqui para vocês. Como o nosso número ele termina com o algarismo 5 na unidade, esse número com certeza é divisível por 5. Logo, vou colocar aqui 5 e eu consigo fazer essa divisão com exatidão. 625 dividido por 5, isso aqui, pessoal, fica igual a 125. Certo? 125
aqui pelo mesmo critério, né, o término do número em 5 faz com que a gente já pegue direto o número 5 para dividir. Então, vamos pegar o 5 aqui e fazer 125 dividido por 5. Essa divisão é um pouco mais simples que a anterior. 125 dividido por 5 é igual a 25. Olha que legal. 25, novamente a mesma estratégia, dá por 5 de novo. E aqui já cabe para a gente a tabuada, né? 25 dividido por 5 é 5, porque 5 vezes 5 é exatamente o 25, né? E, finalmente, o único número que divide o 5, por ele ser número primo, né, é ele próprio. Então, aqui resulta em 1. Chegou no número 1, a gente vai fazer aqui um traçado. E o que significa isso? Esses números aqui, se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é equivalente a 625. Então, eu encontrei aqui uma fatoração, né, uma decomposição em fatores primos. Como que isso me ajuda na raiz quadrada? Eu tenho aqui, como eu acabei de dizer, uma raiz quadrada, que o índice é 2. A operação inversa da raiz quadrada é a potência de expoente 2. E a potência de expoente 2 vem a partir de uma multiplicação de números repetidos. E a gente tem multiplicações de números repetidos, então vamos agrupar de 2 em 2, olha lá. Por que eu faço isso? 5 vezes 5 é 25, mas, ao mesmo tempo, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E eu vou deixar a potência por causa da operação inversa lá, tá bom? E aqui a mesma coisa, 5 ao quadrado. Tendo que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é igual a 625, basta que eu substitua aqui, ó. Vou fazer de verde para não misturar ali com a outra operação, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eu já posso separar as raízes, tá? Por quê? Porque o produto das raízes é igual à raiz do produto, ou vice-versa, né? A raiz do produto é igual ao produto da raiz. Então, eu multiplico separando já as raízes, para aproveitar o espaço aqui e não gastar muita folha, tá bom? E por que isso aqui é importante? Percebam que, como lá eu disse aqui atrás, né? A raiz é o oposto da potência. Logo, raiz e potência eu posso cortar, porque são operações inversas. Ao cortar essas raízes, a gente vai ter aqui 5 que sobrou aqui e 5 que sobrou aqui. Ou seja, 5 vezes 5. Portanto, a raiz quadrada de 625 é o resultado dessa multiplicação, que é igual a 25. Muito bem, chegamos no valor da raiz quadrada de 625, que é 25. Mas, infelizmente, não é a nossa resposta. Porém, temos aqui mais 3 opções e vamos aí buscar o resultado correto para a nossa expressão, tá bom? Agora, a gente tem um logaritmo. E o logaritmo é muito interessante, pessoal. O logaritmo é uma operação que vai pegar para a gente aqui a ideia da exponencial. Ou seja, eu tenho também uma base, tá? Esse número aqui é chamado de base. A base do meu logaritmando é também, na ideia que eu disse de exponenciais, né? Ela é também a base da potência originada que resulta nesse log, tá? Então, resolver um log nada mais é do que descobrir o expoente que a minha base deve ter para resultar nesse logaritmando. Então, vou até escrever aqui, logaritmando, que é o nome desse elemento que está aqui, né, sendo aplicado o logaritmo. Então, eu devo descobrir qual é o expoente dessa base para dar 25. Em outras palavras, se eu fizer isso aqui, ele é equivalente, ou seja, 6 somente C aqui, né? Eu tenho um número, que é a base 5, elevado a uma coisa que eu não sei, igual a 25. E aí a pergunta é, que número que eu elevo o 5 para dar 25? Só pode ser o 2, né? Então, a gente tem aqui que o resultado desse log é x igual a 2. E x igual a 2, né? O log de 25 na base 5 é 2 e não é a nossa resposta. Mas foi muito interessante porque o logaritmo não é todo mundo que domina, tá? Embora seja uma operação básica, muita gente tem dificuldade. Inclusive, ela cai na prova do Enem, tá? Desse jeito. E você pode aí pesquisar um pouquinho mais a fundo depois, mas ela é muito importante e nesse caso aqui é igual a 2, tá bom? A próxima operação que a gente deve descobrir é o 5 primorial. Para resolver o 5 primorial, a gente vai precisar dos números primos. A gente já utilizou alguns aqui, né? Mas eu vou escrever para vocês aqui. Os números primos,
que são números muito importantes. Sempre aqui no canal eu utilizo eles, tanto para fatoração quanto nos primoriais, ou para fazer alguma outra operação elementar, a gente utiliza os números primos. O primeiro número primo é o número 2. E uma coisa muito importante sobre o 2 estar nesse conjunto, ele é o único número par que é primo. Tá? Todos os outros pares são divisíveis por 2, portanto, a gente já pode eliminar todos os outros. E como o 2 é o menor par, e a definição de um número par, né, ele ser divisível por 2, então o 2 é o único primo que é par. O próximo primo é o 3. Depois o 5. Percebam que no começo ele fica bem juntinho, né? Os números primos, mas depois de um tempo, depois de uma certa quantidade, os divisores começam a aparecer, né? É mais fácil encontrar um divisor de um número grande do que de um número pequeno. Por exemplo, o 9 já não entra aqui. Parecia que ia seguir uma sequência de números ímpares, mas o 9 não é um número primo, porque o 9 ele está na tabuada do 3, ele é divisível por 3. Então, o próximo primo depois do 7 é o número 11. Depois temos o 13, aí fica espertinho de novo. O 15 não é. E assim vai seguindo. Qualquer dia a gente explora um pouco mais esse conjunto. Mas o 13 é o... Paramos aqui no número 13, eu ia falar que era o último, mas não é o último, tá? O conjunto dos números primos ele é infinito. Então, a gente vai parar por aqui para a gente poder utilizar apenas os primeiros nessa operação. O número primorial ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar os números primos, que eu acabei de listar aqui, e selecionar aqueles números que são menores ou equivalentes ou iguais ao valor que está sendo aplicado, que no caso aqui é o 5. Em outras palavras, eu vou selecionar o 5, vou selecionar o 3 e vou selecionar o 2. E vou fazer uma multiplicação desses números. Em outras palavras, 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Percebam que temos aqui os 3 primos menores ou iguais a 5. Fazer essa continha não é difícil. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Olha lá que legal. Chegamos no valor desse primorial, e não é a nossa resposta também. Agora sobrou para a gente a última opção, que é chamada de termial. Você já ouviu falar dessa operação? Vou escrever aqui. Termial. Quem já está mais tempo no canal já sabe como que funciona essa operação. E a gente vai descobrir agora qual é o valor dela, beleza? E espera-se, né, para a gente fechar o exercício, que esse valor seja igual a 10. Será que é? Vamos ver se é ou não. Primeiramente, vamos descobrir a definição dessa operação. Como que eu faço para encontrar o termial de um número? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui um número natural. Se eu aplicar o termial nesse número natural, como que vai ficar a minha definição? Eu vou pegar esse número e vou adicionar ao seu antecessor. O antecessor de um número é o número menos 1, né? Dos números naturais é o número que vem antes dele. N, então, menos 1. Depois eu vou adicionar o antecessor desse cara, que é só subtrair mais 1, né? Então fica N menos 2. Isso aqui vai se seguir até chegar no menor número natural, que é o número 1. Então temos que a definição do termial é a soma dos números antecessores ao número até chegar no 1. Se a gente pegar essa definição e aplicar o número 4, como que vai ficar? Eu começo pelo n, que no caso aqui é 4, e eu vou adicionar o próximo número, na verdade o antecessor do número, né, que é 3. Depois eu vou adicionar o número menos 2, que é 2. E depois eu vou adicionar o último número, que é o 1. Percebam que eu fui só decrescendo de 1 em 1 e adicionando. Essa é a definição do termial. Fazer essa conta não é difícil. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2 dá 9, e 9 mais 1 é igual a 10. Olha lá, gente, chegamos exatamente na resposta que a gente queria chegar. Então, temos que 4 termial é o nosso resultado, visto que ele chegou exatamente no valor da expressão numérica. Podemos marcar aqui um xizinho na letra D. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa aquele comentário legal para ajudar. Curta o vídeo se você ainda não curtiu e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Fico por aqui e te vejo amanhã no vídeo novamente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!